Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos então na aula 4, ainda a introdução do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Terminamos na nossa última aula falando sobre Josué, que divide o povo em 12 tribos. Apenas para recordar, Josué divide o povo em 12 tribos. E aí, logo em seguida, começa a surgir aquela necessidade da unidade de comando, né? Em cima dessa necessidade, há então a sugestão da criação de reinados. O primeiro rei nesse novo processo foi Saul. O segundo rei foi Davi, o poeta cantor, o rei poeta, o rei cantor. E em seguida, apenas para abrir um parênteses aqui, vocês se lembram da história de Davi e Golias, né? Que Davi vence Golias, que tem toda aquela analogia de o gigante Golias, que na verdade não era um gigante no sentido literal da palavra. Golias era o melhor lutador lá dos filisteus, e Davi, através do uso de algumas pedras, ele consegue vencer esse homem que era chamado de gigante, né? Davi vence a batalha. Em seguida, vem Salomão. Salomão, que tinha como característica a justiça, era um rei muito sábio, tinha a questão da gestão muito bem feita. E logo em seguida, quando Salomão já estava idoso, já estava no final do seu reinado, ele já começa a passar o comando de todo esse território para os seus filhos. Jeroboão fica com 10 dessas 12 tribos, e o outro filho dele, Roboão, fica com 2 tribos. Esse reino de Israel, que era comandado por Jeroboão, tinha como capital a Samaria, e Roboão fica então com 2 tribos, mas na verdade, logo depois a gente vai conversar sobre isso. O início dessa cisma, dessa ruptura, surgiu através de Roboão. Na verdade, toda essa situação de conflito entre os dois reinos poderia ser evitado, mas aí a gente vai ver logo em seguida. Mas vamos então falar naquela região da Judéia. A Judéia, vamos colocar assim, imagine um templo, um senhor fazendo as suas orações, um senhor já bem idoso, e ele recebe a visita, ele visualiza, ele tem a aparição de um anjo, que para nós, na nossa interpretação, é um espírito, que diz a ele que ele terá um filho. Esse senhor chama-se Zacarias, um senhor já bem idoso, a sua esposa também já não tinha mais condição de ter filhos, e eles recebem essa notícia que terão um filho. Ele não põe crédito nessa informação, e a partir daí o anjo diz a ele que ele vai perder a voz e só vai recuperá-la quando seu filho nascer. Filho esse que vai se chamar João. Imediatamente, quando ele se dirige à casa, a esposa, que se chama Isabel, ela começa já a perceber algumas sensações diferentes, ela começa a perceber que está grávida. E durante algum tempo ela tenta disfarçar e esconder essa situação. Isabel tinha uma prima na mesma localidade, de nome Maria. Essa moça também recebe a visita do anjo Gabriel. O anjo diz a ela que ela
terá um filho, uma criança do sexo masculino, de nome Jesus, que, segundo as escritas, Lucas coloca nos relatos que o anjo diz que essa criança reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Como vocês se lembram, Jacó, até então, ele administrava toda uma grande região e toda essa administração começou a ser dividida a partir dos filhos que ele teve com Lia e com Raquel. Mas até Jacó havia uma unidade de comando. Então, por isso a frase, essa criança reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Bem, e quando Maria já estava num estágio avançado de gravidez, Augusto decreta o censo. Como vocês sabem, o censo, é claro, obviamente, não era igual hoje, né, que o funcionário do IBGE se dirige à casa das pessoas para fazer a contagem. Naquela época, as pessoas tinham que se dirigir ao seu local de origem. No caso do casal, seria o local de origem do marido, porque a mulher não tinha um papel significativo na sociedade da época. Então, José vai com Maria para a região de Belém. Ele sai de Nazaré, né, e vai para Belém. E o meio de transporte que ele encontrou foi um burrinho. Imagine uma mulher no 7º, 8º mês de gravidez, tendo que se locomover numa distância em cima de um burrinho. Mas enfim, né? Dizem na época que, nos relatos bíblicos, né, vou retificar minha frase, a interpretação que se tem sobre os relatos bíblicos é que José e Maria eram muito pobres. Sim, eles não tinham lá, não eram ricos, mas José era carpinteiro, ele tinha seu ganho, né? Ele teria condição, por exemplo, de quando chegasse a Belém, custear uma hospedagem para ele e para sua esposa. Mas na época desse censo, nesse processo e nessa regra que as pessoas teriam que se dirigir ao seu local de origem, não foi só José e Maria que se dirigiram a Belém. Muitas pessoas, muitas famílias se dirigiram para lá. Então, quando eles chegaram em Belém, estava a cidade abarrotada, não tinha local para se recolher, não tinha local para se hospedar. E eles ficaram praticamente ao relento, não sabendo o que fazer, para onde ir. E uma família sensibilizada com aquela situação, visualizando a situação da Maria, ofereceram a eles um local ali na estribaria, que era onde os animais se recolhiam. É ali, nesse local, que o bebê nasce. Jesus nasce e eles permanecem um tempo em Belém, lembrando que tudo era feito segundo as tradições dos povos da época, tanto que no 8º dia Jesus passa pela cerimônia de circuncisão e tudo é respeitado. Nós todos, vocês podem pesquisar, nós temos poucas referências da infância de Jesus, da faixa dos 14 aos 30 anos. Há alguns breves relatos que a gente pode citar aqui, por exemplo, aquela célebre passagem que a família se dirige até Jerusalém, porque na época haviam tradicionais festas naquela região e a família foi para lá, né? Numa dessas oportunidades, com a família participando, muita gente para lá e para cá, como vocês devem ter assistido já alguns filmes da época, gente se acotovelando, uma batendo na outra, assim, muita gente, né? Todo mundo se dirigindo para lá e para cá. Quando eles estavam num caminho de volta, já faziam 2 dias que eles estavam voltando, resolveram contar as crianças, porque eram muitos filhos. 1, 2,
Cadê Jesus? Não achavam Jesus. Jesus não tinha saído com eles. Aí eles voltam para localizar o filho, né? E não encontrava de forma alguma. Naquela altura, Jesus tinha mais ou menos 14 ou 15 anos. E, depois de muito procurar, vão encontrar Jesus tranquilamente num templo de Jerusalém, conversando com os doutores da lei. Doutores que representavam a classe mais instruída da época. É uma cena, é uma das muitas cenas, um dos muitos relatos que a gente que comprova que não era uma criança qualquer, né? Conversar em pé de igualdade com os doutores da lei. E assim, Jesus vai iniciando então a sua longa trajetória de ensinamentos, divulgando a palavra de Deus, e é assim que a gente vai começando a contar a história. Entrando agora, de fato, nas notícias históricas que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês abrirem lá, deixa eu ver aqui, vocês podem procurar na página 14, tá? Notícias históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras nelas frequentemente empregadas, e caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ademais, o verdadeiro sentido de certas máximas que, à primeira vista, parecem singulares. Ou seja, aqui Kardec vai colocar algumas religiões, alguns grupos de pessoas que serão citados ao longo do Evangelho. São termos como samaritanos, escribas, publicanos, nazarenos, que se não for, digamos, bem especificado do que se trata, fica um pouco mais complicado para interpretar os vários fatos que ele irá relatar ao longo dos capítulos. Então aqui ele esclarece um pouco mais, justamente para ajudar na interpretação, para ajudar no entendimento. Samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, veja, hein? Nós acabamos de falar sobre isso. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob os romanos, a cabeça da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Nota do expositor. Até a morte do rei Salomão, filho de Davi, Israel era um só reino, o Reino Unido, antes da divisão. Após a sua morte, houve contenda entre seu filho Roboão, lá do sul, né, e Jeroboão, filho de Nebate. E o reino foi dividido. Apenas uma observação. O que está aqui entre parênteses, 1 Reis 11:43, são as passagens do Antigo Testamento, caso vocês queiram depois pesquisar. Então, eu vou ler o texto sem citar essas passagens, mas serve como referências caso vocês queiram depois dar uma olhada. Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram até Roboão, pedindo que ele aliviasse o jugo da dura servidão da qual o rei Salomão submetia o povo. Roboão pediu conselho aos anciãos, que o aconselharam o seguinte:
Se hoje fores servo desse povo e os servires, e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Roboão recusou este conselho e foi em busca do conselho dos jovens que haviam crescido com ele. Os colegas da mesma idade, né? Os jovens o aconselharam que ele deveria dizer assim: se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Roboão seguiu o conselho dos jovens, provocando nas 10 tribos uma revolta, causando assim a divisão do reino. A ameaça de Roboão a respeito do trabalho dobrado causou uma rebelião e dividiu a nação. Assim, se desligaram os israelitas da casa de Davi até ao dia de hoje. Roboão governou o reino sul e Jeroboão governou o reino norte. Como eu disse no início, as coisas poderiam ser diferentes. Roboão pediu conselho aos mais velhos, que responderam que ele tivesse uma outra postura, que se utilizasse de palavras, de boas palavras, que todos os dias seriam servos de Roboão. E ele recusou e foi conversar com os colegas do dia a dia, com os meninos da mesma idade dele, e os meninos direcionaram para um caminho totalmente diferente. E aí, tudo começou, né? Aqui está, então, uma pequena arte sobre como ficou aquela região. A região em amarelo é o reino de Israel, norte, e a região verde é o reino de Judá, no sul. O reino de Israel, no norte, são 10 tribos. Capital, Samaria, e teve sua queda em 722 a.C. Quem conquistou essa região foi a Síria, né? Quem estava no comando era Jeroboão, como a gente já colocou aqui. O reino de Judá no sul envolviam 2 tribos, capital Jerusalém. A queda em 586 a.C., quem conquistou foi Babilônia e o rei que estava no comando era Roboão. Aqui, como vocês sabem, a queda 722 e a queda do sul 586. A contagem dos anos antes de Cristo é feita de forma decrescente. Então, a queda no sul foi depois da queda do norte, entenderam, né? Porque aqui, está mais próximo da chegada de Cristo. Aconteceu depois. Vamos em frente. A queda de Samaria, no Reino do Norte, em consequência de 2 altares e 2 bezerros de ouro, construídos por Jeroboão, levou Israel ao cativeiro, resultado da idolatria, que se deu em 722 a.C., quando foram levados cativos para a Síria pelo rei Salmaneser, aproximadamente 208 anos após a divisão do Reino Unido. A destruição do Reino do Sul, Judá, se deu por volta de 586 a.C., quando foram derrotados por Nabucodonosor e levados cativos para a Babilônia. No total, 40 reis reinaram, sendo 19 no Reino do Norte, Reino de Israel, durante um período de 220 anos, e 21 no Reino do Sul, Reino de Judá, durante 350 anos. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá, né? O norte contra o sul. A versão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles
para tornarem maior a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Voltando aqui, ó. Jerusalém ficava no sul. Então, para que eles não tivessem que vir até Jerusalém, eles construíram um templo aqui na sua região do norte, para que não tivessem nenhum tipo de contato com o Reino do Sul. Somente admitiam o Pentateuco, vocês lembram, né, que continham a lei de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e rejeitavam todos os outros livros a que a esse posteriormente foram anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinham, pois, por fundamento único a divergência das opiniões religiosas, se bem fosse a mesma origem das crenças de uma e de outra. Eram os protestantes desse tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Nota do expositor. Atualmente, a população samaritana é estimada em cerca de 670 pessoas. Isso aqui em 2005, né? Em 2005. Isso quer dizer que o número de pessoas em 2005 já eram poucas. Pode ser que hoje, se a gente for levantar esse número, pode ser que seja menor ainda. Que vivem no Monte Gerizim e em Olom. Esse Monte Gerizim é o local que eles construíram um templo, justamente para evitar se deslocar até Jerusalém. Existem até hoje reuniões de samaritanos nesse local, fazendo orações, enfim, eles se reúnem nesse local como um local sagrado. Comunidade essa criada pelo segundo presidente de Israel, Yitzhak Ben-Zvi, em 1954. Devido à resistência em aceitar convertidos, a comunidade samaritana tem sido reduzida grandemente, além de enfrentar enfermidades genéticas. Apenas em tempos recentes foi aceito que homens da comunidade se casem com mulheres judias não samaritanas. Esse foi o que ocorreu com os povos samaritanos ao longo do tempo. Dá tempo ainda? Vamos falar então sobre os nazarenos. Nazarenos é o nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Nazarenos. Na verdade, Jesus de Nazaré justamente pela origem de Jesus, não por fazer parte dessa linha filosófica, né? Jesus sempre foi chamado de Jesus de Nazaré em função da cidade, né? Mas não podemos criar essa conexão de nazarenos com o fato de ser Jesus de Nazaré. Na verdade, é em função da cidade apenas. Também foi essa denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionistas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV.